Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, 9 da noite a bola vai rolar para Vasco da Gama e Galo, abrindo aí o Campeonato Brasileiro para o time vascaíno depois de 2 anos na Série B. A gente já viu hoje o Fluminense dar bem dentro de Belo Horizonte, fez 3-0 lá no Independência em cima do América. E o Vasco, você está apostando numa vitória vascaína? Você está apostando aí no empate ou vai dar Atlético? Já já vou a Belo Horizonte conversar com meu amigo Guilherme Souza, da Rádio Itatiaia, para nos contar as novidades atleticanas nesses momentos que antecedem essa partida. Trazer alguns números do Vasco e também falar sobre o elenco e as novidades que podem acontecer no jogo desta noite. Mas antes peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, não paga rigorosamente nada. Wellington Campos FC, dá o joinha que é importantíssimo, habilite o sininho para receber todas as nossas notificações e espalhe e comente também, é importante você comentar. Tá animado? Tá esperançoso? Pronto para ver o Vasco? O que você vai fazer? O que você está esperando? Vem aqui, vamos lá, tamo juntos. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Antes da gente falar de Vasco e Galo, quero falar do seu sorriso. E para deixar o seu sorriso muito mais bonito, são os serviços da equipe da doutora Camila Paz, uma excelente cirurgiã dentista com sua equipe especializada em harmonização orofacial. Seu sorriso muito mais bonito. Acompanhe o trabalho dela nas redes sociais e mais, faça contato lá, Goiânia 62 999 55 2392. Obrigado, doutora Camila e sua equipe. Olha aqui, Vasco e Atlético são duas torcidas amigas, muita confraternização no Mineirão, nesse momento, dentro da cidade de Belo Horizonte, nos arredores do estádio Magalhães Pinto, porque são duas torcidas que se dão bastante. E é um jogo importantíssimo para o Vasco da Gama. É a sua abertura na Série A. Se reafirmar na elite do futebol brasileiro. O técnico Maurício Barbieri relacionou os goleiros Léo Jardim, Ivan e Pablo. Os laterais Puma Rodrigues, Lucas Piton, Paulinho e Paulo Vitor. Os zagueiros Léo, Capasso, Miranda, Robson, esses aí foram relacionados. No meio-campo foram relacionados Rodrigo, Andrei, Jair, Alex Teixeira, Galaza, o Cauã Barros e o Marlon Gomes. Atacantes Gabriel Peck, Pedro Raul, o Figueiredo, Egnaldo, Luca Orediano e o Juan Cruz. Quem é esse Juan Cruz? Chegou recentemente emprestado pela equipe do Santos até o final do ano, tem 21 anos, foi revelado lá no futebol pernambucano. Os números do Vasco nesta temporada: 17 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, marcou 30 gols, sofreu 15, tem 15 gols de saldo na temporada e tem 58% de aproveitamento com Maurício Barbieri. O Pedro Raul é o artilheiro com 7 gols, o Peck fez 6, Alex Teixeira fez 4. Em assistência o Pedro Raul tem 4, o Alex tem 3 e o Piton, Lucas Piton, 3 assistências. O Gabriel Peck foi o que mais jogou, 16 partidas. O Pedro Raul, o Léo, o Piton e o Alex Teixeira, 15 jogos. No geral desse elenco, com a saída do Nenê, o Peck é o que tem mais jogos, Gabriel Peck, 142 jogos. O Alex Teixeira tem 125. O Alex Teixeira tem 89 gols. O Gabriel Peck tem 18 gols e o Pedro Raul tem 7 gols. São os números desse elenco do Vasco da Gama já para abrir o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai trazer aí, mais informações agora do Atlético. Quero ir até Belo Horizonte, nos estúdios da Rádio Itatiaia, falar com o meu companheiro
lá de Formiga, Minas Gerais também, meu querido Guilherme, cria nossa, e falar desse galo. Um abraço para você, saúdo nossos assinantes aqui do nosso canal, meu querido Guilherme. Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, um prazer participar com vocês para falar desse duelo Atlético e Vasco do lado atleticano, lado mineiro, que enfrenta o Cruz Maltino daqui a pouco no Gigante da Pampulha. O Atlético que nas últimas semanas viveu uma tempestade. Técnico Eduardo Cudê, depois do jogo com o Libertad pela Libertadores, acabou dando uma coletiva bombástica, criticou a diretoria, botou em xeque a qualidade do elenco e isso não caiu muito bem na diretoria atleticana, até cogitaram a mudança, mas ele acabou sendo mantido no cargo e segue como técnico do Atlético. O Atlético que no meio de semana bateu o Brasil de Pelotas 2-1, um jogo bastante apertado, foi de virada no Mineirão, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E para essa estreia do Campeonato Brasileiro diante do Vasco, pode ter o retorno de um velho conhecido da torcida do Vasco, que é o Paulinho, o atacante, foi preservado com uma fadiga muscular na última quarta-feira. Com isso, o Atlético, para daqui a pouco receber o Vasco no Mineirão, pode ter Everson. Na direita, ele vem revezando o Mariano com o Saravia. Tô apostando no Mariano, de volta à lateral direita. A zaga pode ter o Gemerson ao lado do uruguaio Maurício Lemos. E no lado esquerdo, tô achando que pode pintar o garoto Rubens. No meio de semana, o Dodô foi titular, foi substituído ainda no primeiro tempo. Não vem agradando, então acho que o Rubens começa hoje no Mineirão. O meio-campo tem uma dúvida. O Otávio acho que volta, né? Foi poupado no meio de semana, então acho que ele está confirmado como titular. Será que ele vai preservar o Zaratio? Tem jogo importantíssimo na próxima terça-feira diante do Atlético Paranaense, o Atlético que perdeu na primeira rodada da fase de grupos, então precisa da reabilitação na Arena da Baixada. O Zaratio hoje, ao lado do Hulk, é o principal jogador do Galo. Então pode ser que preserve o Zaratio. Então meio campo de Otávio, quem sabe o Johan aparecendo por ali, o Batalha e o Zaratio, ou quem sabe segurando um desses, como eu disse, no caso do Zaratio. Na frente, o trio pode ter Paulinho, Pavon e Hulk. Então esse deve ser o Atlético para daqui a pouco enfrentar o Vasco no Mineirão, tá certo? Um forte abraço a todos. Valeu então, meu querido Guilherme, um abraço para você aí em Belo Horizonte. E aqui comigo já o Marco Vasconcelos, que vai estar ao meu lado, né, nas reportagens da Tupi, e o Rafa, o Bravo. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, melhor agora com esses dois aqui que sabem tudo de Vasco da Gama. Saudar a imensa torcida vascaína, torcida nacional, 20 milhões de apaixonados, e é isso. É isso aí. Confiante, Marco? Acho que sim, né, Wellington? Tem que estar. Acho né? que é um momento importante para o Vasco, uma volta à Série A, depois de 2 temporadas na Série B, com um investimento alto, uma expectativa do torcedor que não é das melhores, não é do tamanho do Vasco para, de repente, brigar pelo título, mas que faça um campeonato digno, um campeonato competitivo, né? A gente espera que comece com o pé direito. É isso aí. Você também está confiante, Rafa? Eu até conversava contigo. Para mim falta um camisa 10, aquele meio armador para ajeitar o meio de campo, setor de criação. Mas o Vasco é muito forte. Tem um elenco ali que talvez não seja suficiente para buscar o título, como o Marco falou, mas eu confio tranquilamente numa disputa ali pela primeira página da tabela, quem sabe inclusive com classificação para Libertadores 24. É isso que é muito importante. Busca do tri, né? O Vasco que é bicampeão da América, o vascaíno pode se orgulhar disso, campeão ali no Sul-Americano de Campeões de 48 e da Libertadores de 98. Muito bem. Marco, as últimas informações, ele pode ir de Robson, pode ir de Capasso ou Robson, você iria de quê? A gente não vê mais treino, viu, gente? Tem esse detalhe também, fica complicadinho pra gente opinar. É bom lembrar que o Capasso, ele, naquele amistoso contra o Atlético, não foi pro jogo, né? Não foi. Você acompanhou de perto, não lá em loco, mas acompanhou as informações. Então acho que o Capasso, a impressão que dá é que o Capasso ficou um pouquinho para trás na questão física e de entrosamento, de desenvolvimento com o grupo nesse período maior que o Barbieri teve. Lógico que logo depois ele voltou a treinar, mas eu lembro que naquele jogo o Robson já tinha sido titular. Então não é uma coisa assim nova, ele não decidiu isso ontem, nem anteontem. Acho que de repente é por essa questão. O Robson é um jogador que veio contratado pelo Vasco para jogar, é um reforço.
um jogador que já teve uma trajetória importante na carreira, de destaque em alguns clubes, novo ainda, tem uma boa qualidade na saída de bola. Ficou muito tempo sem jogar no Corinthians, o ritmo que ele apresentou, né, ainda um pouco fora de sintonia, fora de timing ali no Campeonato Carioca, mas acho que a tendência é que com esse período de treinamentos, mais tempo conhecendo os companheiros do próprio Barbieri, ele evolua e é um jogador que vai ser utilizado. Vai começar o jogo, ele é mais rápido do que o Capasso, tem mais velocidade e esse pode ser um fator interessante, até pela qualidade, pela intensidade do time do Atlético Mineiro. O Cudê atua assim, o próprio Paulinho, que deve cair por aquele setor caso jogue. O Atlético tem bons jogadores também pelo lado esquerdo, o Rubens, lateral esquerdo, o próprio Dodô. Então acho que talvez a opção do Robson seja essa, a questão da velocidade, da recomposição e também da saída de bola, que ele tem melhor do que o Capasso. O Capasso é um jogador mais do 1 contra 1, mais do choque, da rebatida. Talvez seja interessante o Capasso com o Hulk, né, para conter também essa força ofensiva do Hulk, mas acho que o Robson é uma alternativa importante também. Vamos fazer um contraponto, posso? Lógico. Gosto do Capasso, ele foi o último autor de um gol vascaíno, né? Contra o Flamengo, tem essa presença aérea ofensiva e pode ser que na bola parada... O Capasso, não, o Puma. O Capasso. Capasso. Contra o Flamengo, exatamente. O Puma e o Capasso fizeram gol. Exatamente. Perfeitamente. Então, eu acho que o Capasso pode ser uma opção também. Gosto da dupla de zaga Capasso com o Léo. Aliás, o Léo, eu estava acompanhando uma entrevista muito boa que o Léo deu, acho que é o Lance. O Joel, nosso querido Joel. Exatamente. Então ele não é capitão por acaso, tem uma consciência muito legal, uma cabeça muito boa, acostumado com a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, jogou pelo Fluminense, pelo São Paulo e agora pelo Vasco da Gama, exercendo essa liderança. Eu gosto, entendo, os argumentos do Marquinhos são ótimos, ele entende mais do Vasco, está mais no dia a dia do que eu, mas eu gosto mais da dupla de zaga Capasso e Léo. Muito bem, mas que é salutar no futebol, né? E tem o Miranda também, que começou como titular. Perfeito. Tem uma qualidade importante para sair jogando. Ele, inclusive, saiu do time naquele jogo contra o Flamengo, que o Puma fez o gol, no jogo da Taça Guanabara. Sai machucado. Sai machucado. Entra o Capasso na fogueira, né, sem ter entrosamento, mal ainda fisicamente, vai bem naquele jogo. Por incrível que pareça, ele não teve erro naquele jogo. Aí no seguinte, quando ele já está mais entrosado, ele teve um erro. Foi na saída de bola. Acho que aumentou a confiança, por isso ali teve aquela infelicidade, mas ainda tem o Miranda como opção, caso o Barbieri deseje assim também. E é importante vocês falarem isso, porque, olha aqui, 17 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Fez 30 gols, sofreu 15. Ou seja, o setor defensivo deu uma melhorada em relação às últimas temporadas, pelo amor de Deus. Né? É verdade. Dentro dos números, né, pra galera que gosta das estatísticas, né, Vasco e Atlético Mineiro, nos últimos 10 confrontos, equilíbrio total. 4 vitórias para cada lado. Interessante. Esse Galo mete medo, entendeu minha pergunta? Não, acho que é um grande time, tem um grande treinador, embora esteja, né, numa situação ali meio complicada, uma falta de sintonia com dirigentes, com a própria torcida, com alguns jogadores, mas o Cudê a gente sabe que trabalha com muita intensidade, cobra bastante dos caras. O Galo investiu para essa temporada, embora o Cudê tenha reclamado aí disso, mas contratou também, é bem verdade que dispensou nas últimas semanas algumas opções de elenco, né? Sacha e o Ademir. Mas contratou, trouxe, por exemplo, o Patrick e o Edenilson, jogadores que trabalharam com o Cudê lá no Internacional. O Batalha, né? O Batalha veio agora, já estreou fazendo gol, né, na última partida. Então acho que o Atlético Pedrinho também, que já estava desde o ano passado e agora está tendo mais sequência. O próprio Paulinho, que a gente citou aqui, veio contratado. O Vasco tentou, o Paulo Brax falou isso outro dia, né? Agora, então, eu apurei uma informação de que em momento algum o Vasco procurou o Carlos Leite, que é o homem do Paulinho, para trazê-lo para o Vasco. Agora, o Paulo Brax falou que tentou? Então ele tentou por outra via, né? Mas a única era o empresário, porque ele não ficaria sem contrato com o Bayern, né? Então, ou o próprio jogador, não sei qual foi a via que o Paulo Brax tentou, mas é um atleta revelado pelo Vasco. Mas saiu muito cedo, né? Saiu muito cedo. Dentro da necessidade de fazer dinheiro. Mais um, né? Paulinho, Thales Magno, Douglas Luiz, né? Se você lembrar, o próprio Andrei agora por último. Se você juntar aí uns 3, 4, 5 desses aí, já seria um grande time no momento. Mas acho que o Vasco vai ter muitas dificuldades. O Wellington vai ter que fazer um grande jogo para tentar um bom resultado lá no Mineirão. Você meteu aquela meia de lã? Com certeza, sempre pé quente. Agora com o Vasco vou ter o privilégio de narrar pela primeira vez, dando voz a essa imensa e fanática torcida vascaína. Um grande prazer aqui na nossa Tupi. É isso aí, e segurar o Hulk.
Segurar o Hulk. Isso é O mais Hulk, importante. o Hulk hoje não pode ser o Brabo. O Brabo tem que ser Alex Teixeira, Pedro Raul, qualquer um desses aí, né? Segurar o Hulk, hein, seu Bravo? O brabo é o Pedro Raul, parceiro. E é interessante o Pedro Raul, que todo mundo mete porrada no Pedro Raul, reclama, mas é o artilheiro da temporada com 7 gols e é o cara que mais deu assistência para gol, 4. Tem mais participação em gols, né? Naquela média. E fez 16, fez 15 jogos, só perde pro Peck que fez 16. O que pega aí para o Pedro Raul e essa questão da defesa que você citou, é que nos jogos importantes, mais difíceis, né, como por exemplo o ABC na Copa do Brasil, que nem era um grande adversário assim, mas é um adversário que está jogando bem, está com uma bola redondinha. E nos clássicos, foi o que o Vasco fez de mais difícil, teve de mais difícil, ele não conseguiu corresponder. Não conseguiu fazer os gols importantes, a defesa também falhou. Levou, por exemplo, você citou aí poucos gols, mas levou 6 só do Flamengo, nas 2 semifinais. Né? 3-2 e 3-1. Do Fluminense levou 2. Então, se você diminuísse um pouquinho a média nesses clássicos, já estaria melhor. E é esse o nível que o Vasco vai encontrar no Brasileiro. Não é nível do Trem e nem, com todo respeito, do Madureira, enfim, desses outros times aí. Muito bem. Uma boa transmissão para você, meu ídolo. Obrigado para todos nós, na Super Tupi 96,5 FM e aqui nas plataformas digitais também. Todo mundo se inscrevendo aqui no canal do Wellington, que ele é o cara. Valeu, Marco. Esse canal seu vai sair ou não vai, mano? Vai sair. Tá no forno, tá no forno. Maravilha. Eu tenho certeza, eu sou o cara que mais te cobra. Verdade. Então. Tem nem dúvida disso. E te agradecer que você está sempre colaborando com a gente, participando. É um prazer, a moçada gosta muito. Estamos à disposição. Um abraço a todos e compartilhem aí o vídeo. Quase Romário e Edmundo, né, cara? Que dupla é essa? Quem dera, Da né? informação do Vasco, cara. Você tem que estar milionário, não, velho. É isso que eu ia falar. Faz um pix. Gente, é isso aí. Acompanhe a transmissão da Super Rádio Tupi. Esse rapaz aqui, nosso Rafa Brabo, junto com Del Aranha. Eu e mais, já ele chega, eu, Marco, e fechando a rodada, que começou muito bem com a vitória do Fluminense e a gente viu até o Botafogo já fazer o primeiro gol, mas já levou o empate enquanto a gente estava preparando esse vídeo por aqui. Vou contar um bastidor, tá? Chegando o Del Aranha, isso aqui a gente pode falar no YouTube, no rádio talvez a gente não possa falar. É a transmissão mais vascaína do rádio. Com certeza. Para dar voz para você, torcedor do Vasco, pode participar muito com a gente lá no YouTube, mandando áudio na nossa transmissão para você participar na Super Rádio Tupi. É isso aí. Cornetar, a gente vai cornetar. Como diz Gerson Canhotinha, trava alta e caneleira. Isso aí. Tudo tem direito. Vamos lá, minha gente. Rapaziada, Um abraço. Bom jogo, Vasco. Boa estreia. Vamos, pé quente. Vamos dar a mão aqui para fazer uma oração daqui a pouquinho, porque estamos no vestiário, meu amigo. Nós estamos no aquecimento. Um abraço para todos.